nosso culto. Pela saúde de Jorge Trindade e família, de Omar e Priscila Ordonez, Celina Correia, Valdir Desidério, Marlene Bescov, Siloni Vanilda dos Santos, Vera Regina Godoy, Inara Barreto, Lutiza Pires, Ieda e Alessio Castro, Jorge Neves, Miriam Tavares e família, Heloísa Tavares da Silva, Yara Mello, Clodoveu e Vera Machado, Nádia Sena, Zélia Souza, Roberto Duval, Marilúcia Melo Ferreira, Denise Azevedo, Gerson Grilo, Maria Helena Martins, Cristiane Branco, Alcide São Vicente, Zélia Diverque e Alisteu Duarte, D'Artagnan Zanin, Elisi Pereira Neves, Gil Pierre, Ana Paula Pires, Daniel Francisco de Almeida, Yuri Santos, Jean Buzatti, Maria de Lourdes Nunes, Odenar Souza. Em ação de graças, levamos a Deus nosso louvor pelas vidas de Paulo e de Martins, Alda Bisso, Roger Rodrigues e também pelo meu primeiro ano de ordenação presbiteral. Memorial, lembramos do falecimento do irmão Delmar Jacobos. Rezemos pela paz do mundo, neste momento em que mais uma vez nosso mundo se encontra dividido em conflitos, guerras, famílias, crianças e muitas pessoas tendo suas histórias e sonhos interrompidos. Oramos pela capacidade de diálogo e pela paz, pelos desastres ambientais e pelo descuido com o nosso mundo, que promovamos o cuidado e o zelo pela criação de nosso Deus, pelo povo do Brasil e pela paz entre os habitantes de nossa nação, pelo nosso diocesano Bispo Humberto e por nossa diocese meridional, suas paróquias e todos os seus membros, pela nossa primaz, Bispa Marinês, e por toda a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e suas instâncias provinciais, pela Comunhão Anglicana e pela Arcebispa Sara Mullally, nossa Arcebispa de Cantuária, instalada nesta semana, por nossa Catedral, por nosso Judeão, Reverendo Gerry, nossa equipe pastoral, junta paroquial e todos os sodalícios da nossa congregação. Hoje, dia do Domingo de Ramos, ela se iniciará lá na entrada da igreja. Então, nós convidamos todos os irmãos e irmãs a ir se dirigindo lá na frente para iniciarmos com o Evangelho e a bênção dos santos. Depois nós entraremos todos em procissão com os santos. Podemos já ir nos dirigindo lá.
Eu tô vendo assim porque ele queria cortar o cabelo, dá uma chapa assim pra mulher. Estamos no livro de oração comum, para quem quiser acompanhando, estamos no livro aqui. E não se preocupem, que a parte que se repete, eu vou dizer para não repetirmos. Tá? Assim que se faz quando já não tem o livro. Podemos iniciar? Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Oremos. Auxilia-nos misericordiosamente, Senhor Deus de nossa salvação, para que possamos contemplar com júbilo os poderosos eventos por meio dos quais nos concedeste a vida e imortalidade. Amém. Amém. Vamos ouvir o Santo Evangelho do Domingo das Palmas. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, no capítulo 21, começando com o versículo 1. Glória te seja dada, ó Senhor. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém agora: o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles, e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão, e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Hosana a Deus
nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. E o povo perguntava: quem é ele? E a multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Tem uma pessoa que chegou, alguém ainda não tem palmas aí atrás, então vamos, antes de abençoar as palmas, verificar que todas as pessoas que queiram participar têm as palmas para participar. Aí já está vindo aí. Aqui atrás, vamos. Aqui. Chegou aí? Tá. Muito bem. Aqui, ó. Lembra que as palmas depois a gente vai abençoar e levar para dentro. Depois, se querem pegar mais, também podem pegar, colocar em diferentes lugares. Ou até para entregar para um vizinho, para uma vizinha, né? Dizer: olha, hoje celebramos que Jesus entrou em Jerusalém. E também possa entrar nesta casa, na tua vida, na tua família, né? Entregar o ramo também abençoado para esta pessoa. Então, tendo ramos, o Senhor está aqui, o seu Espírito está conosco. O seu Espírito está conosco. Demos graças a Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. Assim fazê-lo é digno e justo. É justo louvar-te, Deus onipotente, pelos atos de amor para nos redimir, porque o Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, neste dia, ele entrou triunfalmente na cidade santa de Jerusalém. Foi proclamado Rei dos Reis, enquanto a multidão estendia seus mantos e espalhava ramos de palmeira pelo caminho. Faz com que estes ramos, que agora sejam sinal para nós, sinal da sua vitória. E concede a nós, que os carregamos em seu nome, o aclamemos sempre nosso Rei, e sigamos o caminho que conduz à vida eterna, pelo mesmo que o Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Amém. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Agora o povo vai entrar primeiro, para se preparar para saudar Jesus quando entra, e Jesus, simbolizado na cruz, entrará em procissão. Então convidamos as pessoas a irem entrando, mais ou menos se posicionar em seus lugares, mas ficar olhando para a entrada da igreja, para poder saudar a entrada de nosso Senhor, simbolizado na cruz. Vamos cantar o...
cujo amado Filho não entrou na alegria da tua presença antes de padecer, nem na glória antes de ser crucificado. Concede-nos, misericordioso, que ao trilhar o caminho da cruz, saibamos que é o caminho da vida e da paz. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Seguimos o livro de oração comum, a página 192. Livro de oração comum, a página 192. A oração especial para este domingo. O Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. Oremos. Eterno Deus, de tal modo amaste o mundo, que enviaste teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, para tomar sobre si a nossa carne e sofrer morte na cruz, dando ao gênero humano exemplo de sua profunda humildade. Concede, em tua misericórdia, que imitemos a sua paciência no sofrimento, e possamos participar também da sua ressurreição, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos nos sentar para ouvir a leitura. A palavra de Deus, escrita na profecia de Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 9. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento, e eu não me revoltei, nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto.
Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, por isso ninguém poderá me condenar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos recitar o Salmo 31, do versículos 9 ao 16, que se encontra na página 802 do livro de oração comum. Salmo 31, do versículos 9 ao 16. Salmo 31. Salmo 31, a partir do versículo 9. Compadece-te de mim, porque estou atribulado. Estão consumidos de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Minha vida está gasta de pesar e os meus anos de suspiros. Por causa da maldade desfalece minha força e meus ossos se consomem. Me tornei uma vergonha por causa de quem é contra mim, especialmente entre minha vizinhança e as pessoas que me conhecem. Quem me via na rua fugia de mim. De mim se esqueceram em seu coração. Sou como um vaso quebrado. Ouvi a difamação de muitos, terror por todos os lados, enquanto consultavam contra mim. Tentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Os meus dias estão nas tuas mãos. Livra-me de quem é contra mim e de quem me persegue. Faz resplandecer tua face sobre quem te serve. Salve-me por tua benignidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Cantaremos o nosso hinário, o hino número 64. As duas? Vai ter uma segunda leitura, então. A palavra de Deus escrita na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Palavra do Senhor. Agora sim podemos ficar de pé, quem puder ficar de pé, para nós entoarmos o hino número 64 no nosso hinário episcopal.
Podemos nos sentar para ouvirmos a leitura do Evangelho da Paixão. Como já proclamamos o Santo Evangelho na entrada, será lida como uma leitura, para nos lembrarmos da caminhada de Jesus até a cruz. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11. E Jesus foi posto diante do governador, e o governador o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Ele respondeu: Você o está dizendo. E ao ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe disse: Não ouves de quantas coisas te acusam? Jesus, porém, não lhe respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador ficou impressionado. Na festa da Páscoa, era costume o governador soltar um prisioneiro, aquele que a multidão desejasse. Tinham então um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Por isso, enquanto eles estavam reunidos, Pilatos lhes perguntou: Quem vocês querem que eu lhes solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Messias? De fato, o governador sabia que por inveja é que eles haviam entregue Jesus. Pilatos estava sentado no tribunal quando sua mulher lhe mandou dizer: Não se envolva com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para pedirem Barrabás e fazerem Jesus morrer. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Eles disseram: Barrabás. Pilatos lhes disse: O que farei então com Jesus, a quem chamam de Messias? Todos responderam: Seja crucificado. O governador perguntou: Mas que mal ele fez? E eles gritavam mais forte: Seja crucificado. Pilatos viu que não conseguia nada e que além disso poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo:
Eu não sou responsável por este sangue. A responsabilidade é de vocês. O povo todo respondeu: nós e nossos filhos somos responsáveis pelo sangue dele. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa em torno de Jesus. Tiraram a roupa dele e o cobriram com um manto vermelho. Trançaram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e uma vara em sua mão direita. E se ajoelhavam diante dele e zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam nele, pegavam a vara e com ela batiam-lhe na cabeça. Depois de caçoarem dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas e o levaram para crucificar. A partir deste momento, convidamos toda a Assembleia a ficarmos de pé. Enquanto saíam, encontraram certo homem de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Eles deram para beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. Depois de crucificar Jesus, repartiram suas roupas, tirando sorte. E aí sentaram, montando guarda. Acima da cabeça dele, puseram por escrito o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados com ele 2 bandidos, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam insultavam Jesus, balançando a cabeça, dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e anciãos, caçoavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Se ele é rei de Israel, desça agora da cruz e nós acreditaremos nele. Confiou em Deus, que Deus o livre agora, se é que o considera, pois ele disse: Sou filho de Deus. Até os bandidos crucificados com ele o insultavam. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão em toda a terra. Perto das 3 da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dentre os que tinham ficado por aí, ouvindo isto, disseram: Ele está chamando Elias. Logo um deles correu, pegou uma esponja e ensopou em vinagre, e prendendo-o numa vara, lhe dava de beber. Mas os outros diziam: Deixe, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E de novo Jesus deu um forte grito e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário foi rasgado em 2 de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e foram vistos por muitas pessoas. O centurião e os que montavam guarda a Jesus, vendo o terremoto e o que estava acontecendo, ficaram com muito medo e diziam: realmente ele era filho de Deus. Filho de Deus, ao nosso encontro, venhas neste momento
nesta hora, nos trazer a Tua paz, trazer um coração aberto para que consigamos compreender o grande mistério da salvação, reservado e escondido em toda a história desta semana que nós a separamos como santa, para que possamos realmente colocarmos também os nossos pés nesse caminho da cruz. Nós oramos a Ti em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Há poucos dias acompanhei um experimento que foi feito, onde uma pessoa estava dentro de um elevador e em determinado momento chegam 9 pessoas que eram atores e entraram neste elevador, só que ficaram de frente para a parede do elevador e de costas para a saída. A pessoa que ali estava estranhou, mas depois de um certo tempo ela também acabou virando. Uma outra parte desse experimento faz a mesma coisa com outra pessoa. E o mais impressionante, segundo o experimento, é que o grupo de atores entrou, virou. A pessoa também, depois de um certo tempo, acabou virando. E o grupo de atores virou novamente. E a pessoa virou com o grupo. E assim sucessivamente. Como compreender que essa multidão, que o relato do Evangelho de São Mateus, que naquele momento da entrada de Jesus, dessa entrada triunfal que nós dizemos em Jerusalém, pudesse ser e fazer parte do mesmo coro que dias depois estaria ecoando outras vozes e trocando aquele Hosana por um crucifica. Muitas vezes nós somos surpreendidos pela nossa falta de persistência e somos levados pela onda do grupo ou da massa. Já não conseguimos manter a nossa autonomia, nós não conseguimos mais manter a nossa capacidade de sozinhos realmente declararmos a nossa própria convicção e somos levados e conduzidos pela massa. Como permanecer contra 9 pessoas que teoricamente elas estão certas, que continuam viradas por aquilo? Seria somente eu estar certo naquele momento? Essa semana que nós estamos entrando hoje, depois de estarmos e termos vivenciado todo esse tempo penitencial da Quaresma, é uma semana que a Igreja separou como santa. É uma semana separada para que cada um dos dias pudesse e possa ser por nós realmente refletido de uma maneira intensa. Particularmente, lamento quando nós, hoje, como pessoas cristãs, temos negligenciado esta experiência. Alguns de nós vivenciam o Domingo de Ramos, muitas das vezes das nossas igrejas, mais por um folclore, por uma superstição que preciso levar o meu ramo abençoado para casa. Então, está tudo bem. Só que a semana continua e em cada um desses dias nós temos ingredientes, temos personagens, temos momentos dessa história que irá construir esta Semana Santa. Até mesmo naquilo que seria para nós e aos nossos olhos contradição, quando humanamente refletimos sobre como tudo isso aconteceu. No mesmo Domingo de Ramos, muitas vezes a gente tem a tendência até de suavizar a liturgia. Em alguns momentos, até por tempo, que afinal o culto se torna um pouco mais longo. Tem toda a experiência externa, tem o relato da paixão que é longo, e tudo isso vai nos levando tempo, e às vezes, quem sabe a gente tira o relato da paixão, fica só com o momento glorioso da glória, da alegria, da exaltação de Ramos. Mas os dois caminham juntos, para nos mostrar que essa semana é sim uma semana de contradição. É uma semana que nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos. Não podemos apenas recuperar páginas, muitas vezes amareladas no nosso coração e na nossa memória, de uma história de 2000 anos atrás, como se ela tivesse ficado presa naquele cenário. Aquela história é também a nossa história. Nós hoje nos colocamos juntos
com aquelas pessoas em Jerusalém. E nós devemos olhar, porque quando nós olhamos para elas, nós perguntamos quantas vezes, como elas puderam declarar hosana com alegria, colocar as suas vestes no chão, para que Jesus passasse com um jumento por cima, declarar, gritar hosana com alegria, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E quando são confrontadas no meio daquela multidão, no meio influenciadas por aquela massa, quando Pilatos pergunta: e quem devo soltar? Barrabás, marginal, ou Jesus? E quem aquelas pessoas escolheram? Barrabás. E Jesus então, Pilatos então pergunta aí: e que faço com este? O que faço com Jesus? Crucifica! E foram enfáticos, mais de uma vez gritaram: crucifica! A história da salvação continua sendo vivenciada e vivida por mim e por você. Assim como Jesus, e nesse relato da paixão, as nossas vidas também estão ali, inseridas nesse cenário. Em diferentes momentos da nossa vida, nós nos colocamos em muitos daqueles personagens que fizeram parte dessa história. Quem sabe, em alguns momentos, como os soldados que caçoavam de Jesus, os ladrões ao lado da cruz, o próprio povo, o deboche. Não és tu, filho de Deus? Se tu és mesmo, desce daí, mostra para nós. Percebem que muitas vezes nós temos a mesma tendência de continuar crucificando Jesus, quando no meio das nossas cruzes, dos nossos calvários, dos nossos gólgotas, quando a cruz está erguida na nossa vida, continuamos também nós, muitas vezes, a dizer: tipo, Jesus, por que tu não faz nada aqui comigo? E os nossos desertos muitas vezes nos sufocam, e aí a gente já não declara mais o senhorio de Jesus, como a carta de Paulo aos Filipenses. Nós declaramos muitas vezes um Jesus derrotado. E aos olhos do mundo, quando vemos que Jesus continua sendo crucificado em nosso tempo, quando a gente olha para o nosso mundo, é impossível não enxergarmos o Calvário e o Gólgota ao nosso redor. O Calvário que está lá na Ucrânia, na Rússia, nos conflitos dos Estados Unidos, no nosso país, no Irã, em Israel, em todos os países do Oriente Médio, na nossa América. Não necessariamente apenas nos conflitos armados, nos conflitos que se estabelecem também na nossa incapacidade como seres humanos de compreendermos em amor e com amor, como deveríamos, com os olhos de Jesus, olharmos para aqueles que estão ao nosso lado. Os olhos daquele Jesus que, mesmo caçoado por aqueles ladrões, olhou para os dois com amor, o que leva um a compreender a graça da conversão e aceitar naquele dia o que Jesus lhe oferecia. Ah, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus lhe oferece ainda naquele dia a certeza da salvação. Em verdade, eu te digo, hoje tu já estarás comigo no paraíso. Em todos esses personagens estão as nossas histórias. Está a história do nosso mundo. Está a história de todas as cruzes que continuam a serem erguidas em nosso meio. Há todas as cruzes que continuam a ser erguidas no nosso coração. Hoje, neste domingo de Ramos, nesse início de Semana Santa, você e eu somos convidados a abrirmos o nosso coração, para que Jesus passeie também por este caminho da nossa vida, que nós possamos realmente aclamar dentro de nós este que é o Senhor, este que nós também vamos dizer: aquele que vem em nome do Senhor seja bendito, a Ele sejam dados todos os meus hosanas, todas as minhas glórias que eu posso declarar com os meus lábios. Estás preparado para este encontro com Jesus hoje? A Jerusalém do nosso coração hoje nos convida a também prepararmos, a trazermos o jumento, a tomarmos os ramos, a fazermos esse momento festivo. E ao mesmo tempo que olhamos para todos os próximos passos, sermos convidados
a sermos menos incoerentes com a nossa fé, com o nosso compromisso com o Reino, com o nosso compromisso com o Evangelho e principalmente com o nosso compromisso com Jesus. Que menos crucifica estejam nos nossos lábios. Que mais, Senhor, eu te reconheço. Senhor, eu te aceito. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E aí eu quero dizer, já para finalizar, a minha e a sua vida é uma vida preciosa aos olhos do Senhor. Imagine hoje receber esse olhar carinhoso de Jesus, que nos convida a continuarmos caminhando com Ele, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as provações, apesar de todas as cruzes, por mais pesadas que sejam, porque Ele nos garante e Ele nos diz: eu estou contigo, eu estou ao teu lado. E aí então poderemos cumprir o que a segunda leitura na carta aos Filipenses nos diz, para que Jesus seja reconhecido, seja declarado, seja confessado, seja vivido como o Senhor de toda a glória, o Senhor da história, o Senhor deste mundo, o Senhor das nossas vidas, o Senhor da minha vida, o Senhor da tua vida. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória, a Ele que neste domingo de Ramos e desse domingo da Paixão nos convida a caminharmos em direção à cruz com o coração aberto, para quando celebrarmos a ressurreição no próximo domingo, o aleluia que tem sido guardado durante 40 dias que a gente não tem pronunciado, possa ser vivido com a grande alegria da certeza de mais uma vez celebrarmos a vitória da vida sobre a morte. Até lá, caminhemos com fé em direção à cruz com Jesus. Ele é o Senhor. Que assim seja. Amém. Vamos ficar de pé, não para proclamar a nossa fé, porque nesse domingo a gente não proclama o credo, a gente vai viver o credo durante a semana e proclamamos a Páscoa, mas sim sempre mantendo a paz. Por isso eu vou saudar vocês com a saudação da paz, que se encontra na página 194, mas nem precisam olhar. A paz do Senhor seja sempre com vocês. Seja também contigo. E vamos, ficando no lugar onde estamos, pegar o ramo que está, e através do ramo, saudando o ramo, vamos dizer para a pessoa que está próxima: a paz do Senhor seja contigo. 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 Com esta paz que estamos partilhando com o ramo, que saudamos o próprio Jesus, vamos agora nos preparar para apresentar a oferta da nossa vida, do nosso trabalho, preparar a mesa eucarística onde Jesus nos espera, cantando o número 75 do nosso Laudate, do cancioneiro. Número 75 do nosso cancioneiro. Hosanna, 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 Hosanna.
a nossa oração eucarística no livro 1, a página 298. Página 298 do livro de oração comum. E vamos cantar as palavras do ofertor. Todo vem de ti, Senhor, e do que é teu toda-nos. Amém. Colocamos na mesa do Senhor, como nos lembrava o Deal em seu sermão, todos os lugares onde não há paz. Mas queremos sim continuar denunciando o genocídio palestino, queremos continuar dizendo que não se deve gastar dinheiro em armas, mas em ajudar o nosso planeta a sobreviver. Queremos continuar dizendo sim que as mulheres devem ser reconhecidas e protegidas como todos os seres humanos, sem nenhum tipo de discriminação. Queremos colocar todas as nossas falhas, não queremos tapar uma peneira os males do nosso mundo, mas colocá-los na cruz com Jesus e junto com Ele encontrar o caminho da vida e da ressurreição. Por isso, dizemos juntos e juntas na página 298: o Senhor está aqui, seu Espírito está conosco. Elevemos os corações Ao Senhor elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazemos digno. É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar, que sempre e em toda parte te rendamos graças, ó Pai onipotente, Criador do céu e da terra. E nesse tempo que iniciamos a Semana Santa, por Jesus Cristo nosso Senhor, o qual pelos nossos pecados foi erguido na cruz, para que atraísse para si o mundo todo, e por seu sofrimento e morte, tornou-se a fonte de salvação eterna para todas as pessoas que nele confiam. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a multidão celestial que não cessam de proclamar a tua glória, jubilosos, jubilosas, louvamos o teu nome cantando. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, os céus e a terra são plenos da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Toda glória e ações de graça te sejam dadas, ó Deus Pai de infinito poder e amor, por toda a criação e por nos ter feito a tua própria imagem. E porque tendo nós caídos em pecado, enviaste misericordioso nosso socorro, teu único Filho Jesus Cristo, o qual para a nossa redenção tomou sobre si a natureza humana e sofreu morte de cruz. E porque Ele, pela oração única de si mesmo, realizou um sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo mundo. Pois o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu a seus discípulos e discípulas, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Faça isto em memória. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: tomei todos estes, porque este é o sangue da nova aliança,
que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Portanto, Pai, segundo o mandamento do teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graça pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos ao Senhor a oferta de nós mesmos, e humildemente suplicamos que aceites esse nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e pedimos abençoar e santificar com teu Espírito Santo este pão e este vinho, para que nós, revestidos de tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. Como nos ensinou Cristo, o Salvador, que caminhou a cruz enfrentando a injustiça e os poderes do mal, os poderes do egoísmo, agora nos animamos a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Ainda, finalizando nossa caminhada da Quaresma, neste domingo, vamos fazer o Agnus Dei, que está abaixo da seguinte. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, dá-nos a tua paz. Nós vamos nos preparar para recebermos a comunhão, lembrando que nessa igreja todas as pessoas são bem-vindas à mesa do Senhor. Nós vamos cantar o Himnário Episcopal, o hino 163. Nós vamos cantar em pé, nos preparando para este momento de entrega da comunhão. Oh
alma para a vida eterna e su agradecimiento. El cuerpo y sangre de Cristo que se ofrece por tu alma para la vida eterna y su agradecimiento. El cuerpo y sangre de Cristo que se ofrece por tu alma para la vida eterna y su agradecimiento. El cuerpo y sangre de Cristo que se ofrece por tu alma para la vida eterna y su agradecimiento. El cuerpo y sangre de Cristo presente tu cuerpo y alma para la vida eterna y sea agradecido. El cuerpo y sangre de Cristo presente tu cuerpo y alma para la vida eterna y sea
Tu corpo e sangue de Cristo presente em teu corpo e alma para a vida eterna e ser agradecido. Tu corpo e sangue de Cristo presente em teu corpo e alma para a vida eterna e ser agradecido. Tu corpo e sangue de Cristo presente em teu corpo e alma para a vida eterna e ser agradecido. Tu corpo e sangue de Cristo presente em teu corpo e alma para a vida eterna e ser agradecido.
Nossa oração de agradecimento a Deus, a página 194, 194, no rito do Domingo da Ramos. Vamos agradecer porque Cristo mora em nossos corpos, caminha conosco em nossa história, em nossas vidas, e nos torna mensageiros e mensageiras da sua paz. E passamos isso neste contexto, desde o início da Semana Santa, desde o final da Quaresma, onde ligamos juntos e juntas. Senhor Jesus Cristo, decidiste assumir a forma de servo e humilhar-te por amor a nós, obedientemente tomando a cruz pela nossa salvação. Dá-nos a coragem para seguir-te e proclamar Senhor e Rei, para a glória de Deus. Amém. E a bênção. Cristo crucificado nos atraiu a si mesmo, a fim de que encontremos nele o alicerce seguro da fé, o firme sustentáculo da esperança e a certeza dos pecados perdoados. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Vamos cantar o amém. Poder sentar? Na terça-feira, dia 7, reinicia o nosso feirão de usados, organizado pelo grupo de mulheres da UMEAB, no nosso salão paroquial, aqui na Rua General João Manuel. Então, durante essas próximas semanas, todas as terças, quem tiver doações, ofertas de roupas, calçados, utensílios, pratos, eletrodomésticos, coisas que estejam, obviamente, em perfeito uso, que você não use mais, mas que possa servir alguém e, ao mesmo tempo, ajudar a igreja, será bem-vinda a sua colaboração e a sua doação. Também no dia 7 retorna o grupo de estudo bíblico no templo às 18h30. No dia 9, quinta-feira, às 18h30, nós teremos um culto eucarístico, dando início a um culto por mês nas noites, nas tardinhas, durante a semana. Então, uma quinta por mês. Neste mês de abril será no dia 9, às 18h30, uma celebração eucarística, um culto eucarístico, para o qual todos e todas são bem-vindos. Durante a Semana Santa, todos os dias nós teremos algum momento de oração. Segunda, terça, às 15 horas da tarde, encontro de oração. São dirigidos pelos grupos de oração da igreja. Segunda pela Santa Cruz, terça pela UMEAB e na quarta pela Santo André. Na quarta-feira pela manhã, terá aqui o retiro do clero,
da nossa igreja. Então, todos os reverendos, todas as reverendas junto com o bispo, nós estaremos num primeiro momento em retiro e depois renovando os nossos votos de ordenação e de ministério num culto às 11 horas da manhã. Este culto não é só para o clero, então quem tiver, né, disponibilidade nesse horário é convidado a estar com todos nós aqui às 11 horas da manhã. Às 13 horas nós temos a tradicional bênção da saúde no horário e às 15 horas o encontro de oração. Então quarta-feira é um dia bem cheio. Quinta-feira, aí começa o nosso momento, o ápice. Quinta-feira, às 19 horas, lava-pés e a celebração da última ceia. Uma noite muito importante também. Então, vamos procurar cumprir e honrar esses dias. Sexta-feira, às 15 horas, o culto da paixão do nosso Senhor. No sábado, às 19 horas, a vigília pascal. E no domingo, às 10 horas, o grande culto da ressurreição. Então, tudo isso está nas nossas redes. Se alguém ficou em dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp, mas está lá, está no Face, está no Insta, para que todos nós consigamos cumprir todos esses dias. Como sempre, a gente pergunta: quem é que está hoje aqui pela primeira vez? Então, eu vou convidar para se levantar, que eu vou apresentar. Vamos lá. Só saber que eu estou envergonhado. Só dizer o nome. Chegaram até nós como? O nosso grande missionário. Bem-vindas. Graziela. Marcos. E vocês chegaram como? Não, eu vou fazer uma corrente de oração. Senhor, multiplica o eu da igreja. A última aqui. Silvânia. Bem-vindas. E agora? Mário. Foi o Will também. Mário. Bem-vindo, meu irmão. Tá? Aqui também. Receba um abraço aqui com nós. Tem mais um. Tu vai levantar também. Sônia. A Sônia. Débora. A Débora não é a primeira vez. A Débora faz parte da nossa congregação de quarta-feira, da Bênção da Saúde. Regularmente está aqui todas as quartas. E hoje está aqui, tua mãe. Então, bem-vindas também. Então, todos vocês que estão aqui pela primeira vez. Mais um aqui. Celso. Foi o Will também. Eu passava todos os dias para o trabalho para casa, que eu moro aqui perto, e hoje Deus me chamou de Amém. Bem-vindo. Que bom ter vocês conosco. A família de Deus se alegra, quando a gente... E dentro da casa da gente, quando a gente tem visita, a gente sempre fica mais alegre, mais efusivo. Hoje também é o último domingo do mês, é o dia que a gente ora por aquelas pessoas que aniversariaram no mês de março, tá? Então eu queria convidar a todos que aniversariaram neste mês de março, que venham até a frente para a gente orar. E eu queria convidar o Will, embora a gente tenha orado o envio dele na semana passada, o Will vem aqui e recebe essa bênção junto, que é a bênção de vida. Como eu já falei na semana passada, o Will congregou aqui na igreja nos últimos meses e estará indo agora de muda a trabalho para Florianópolis, e vai ser transferido para a igreja lá, para a missão também da Santa Cruz. Já temos os contatos. Então, Cristo está aqui, quer orar por eles? Vamos orar junto. Eu começo e eu termino. Então, vamos ficar em pé, vamos. Aline, tu é Márcio também, né? Embora ela ainda está por completar, A minha mãe sempre dizia: a gente não rende ação de graça de receber a bênção, mas é o mesmo. Amanhã é na casa dela. Então continua. Por isso que ela estava quietinha, né? Deus querido, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por essas vidas maravilhosas que são, Senhor, o trabalho das tuas mãos, Senhor, tu moldaste, tu construíste cada uma aqui, Senhor. Tu conheces os seus desejos, os seus sonhos, Senhor, tu conheces os segredos mais íntimos dos seus corações. Então, Senhor,
olha com carinho mais uma vez, com todo o teu amor para estas vidas preciosas. Estende sobre elas, Senhor, o manto da tua graça, renova a sua fé, cuida do seu corpo, cuida, Senhor, daqueles que aqui estão, que estão fragilizados na sua saúde física, para que também recebam esta graça de restauração. Abençoa, Senhor, esse povo. Nós oramos por eles em nome de Jesus. Amém. Esse Deus de amor que está dentro de nós, atrás de nós, para nos empurrar quando a gente fraqueja, à frente de nós para abrir o caminho, ao nosso lado para nos dar equilíbrio, acima de nós para mostrar que há mais do que nós, e abaixo de nós para nos dar sustento, fortaleza e firmeza em nossos passos. Continua a abençoar cada uma e cada um de vocês, neste dia e todos os dias da sua vida. Amém. Que Deus abençoe vocês. Já se vê. Amém. Deus abençoe vocês todos. Na página 195, a nossa despedida. Deus, nosso Pai materno, nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer por nós, para nos levar à vida eterna. Amém. Cristo, Filho fraterno, nos amou de tal maneira que aceitou o cálice do sacrifício em obediência ao Pai, para nos manter fiéis ao percorrermos o caminho da cruz. Amém. Espírito Santo, o Consolador, nos amou de tal maneira que nos sustenta continuamente em nossas dores, para nos conceder a glória do reino de Deus. Amém. Vamos na paz de Cristo, No poder do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos encerrar esse nosso ofício cantando do Inário o hino 63. Todos aqueles que têm seus ramos, que foram abençoados, podem levar para a sua casa. Aqueles que estão aqui, se alguém quiser levar para algum familiar que não está presente, pode pegar aqui no final do culto também, aqui na frente do santuário, e oferecer a um amigo, algum vizinho também, tá? Como motivo de alegria e de gratidão da presença, da companhia daquele que nós com júbilo nós exaltamos. O hino 63.